gente, seja bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, falar para vocês aí umas 7 viagens que eu mais gosto, que eu mais gostei e dizer o porquê, do que foi que eu achei e qual foi a minha experiência com isso explicando mais um pouquinho do porquê que eu gostei dessa viagem. Então, é isso. Como eu sou uma pessoa que eu sou também aventureira, então eu gosto muito, sim, de viajar. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Então, se você já quer saber, já se inscreva, já aperte o sininho e já deixa aquele like para mim saber se vocês estão gostando dos meus conteúdos, dos vídeos do meu canal. Vamos, sem mais delongas, quer me conhecer um pouco sobre esse tema? Então, roda a vinheta. Isso mesmo, gente. Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho da viagem que eu fiz e contar qual foi minha experiência, do porquê que eu achei, do que eu achei, falar do porquê e, e é isso. E outras. Então, bora lá. A primeira viagem que eu fiz foi, que eu me lembro, foi na casa de uma irmã. Bom, gente, eu sempre ia para casa da minha irmã, sabe, viajar lá. Ela mora de outra cidade, tá? É uma cidade pequena, mas é muito bom. Esse tempo era poucas pessoas, poucos habitantes, né? Uma cidade bem próxima da minha, quase. E eu sempre ia para viajar para minha irmã, porque eu sempre gostava, porque eu sempre fui uma pessoa aventureira, né? Sempre gostei de conhecer lugares diferentes. Então, eu tive essa oportunidade quando eu era criança, de viajar para minha irmã. E assim, gente, quando eu cheguei lá, realmente foi muito bom. Era uma época muito boa também, mas também era uma época que minha irmã também estava passando por muitas dificuldades, mas compensação era muito bom. Bom, gente, eu gostei, sim. E outro lado, não. Bom, eu gostei por simples fato de ser da minha família, então é um lugar bem tranquilo quando você viaja por lugares assim. Então eu viajei para esta cidade e é uma das melhores viagens que eu fiz. Não é tão, mas foi muito bom. E realmente eu passei, na verdade, era o tempo de férias minhas. Foi onde eu passei mais dias na casa de uma irmã minha. E realmente fui para cuidar dos meus sobrinhos e também para ficar brincando lá. E é isso, gente. Bom, não gostei muito por conta de algumas situações que eu passei, que eu me lembro que para dormir eu tive que dormir com calor, cheio de muriçoca. Gente, era um tempo um pouquinho difícil, porque a casa realmente não era aquela casa como hoje é, principalmente de tijolo como essa, era de taipa. Era um pouquinho difícil, mas por outro lado era bom, porque você sabe, né? Tinha um sorvetinho gostoso, e aí quem é que vai perder essa oportunidade? Ninguém. Gente, mas foi muito gostoso. Adorei minha viagem. A parte que eu mais gostava mesmo era de comer sorvete e de cuidar da minha sobrinha, que era um momento assim incrível. Era o momento assim que eu mais gostava de fazer isso. Era o barulho do carro. Gente, e a outra viagem, a segunda viagem que eu mais gostei de fazer foi quando eu era pequena também, quando eu viajei com a minha madrasta, isso mesmo. Eu tinha ido para uma cidade. Gente, eu vou dizer, antes eu fui para Solonópolis, depois fui para outra cidade chamada Mombaça. Gente, eu fui para esta cidade e foi incrível, tá? Bom, era também um momento, tempos difíceis, mas era o tempo que eu me sentia muito mais feliz, porque eu era criança, inocente, eu não sabia o que estava fazendo. Era uma das viagens, assim, incrível, claro. Só ia quando eu tinha de férias, né? E a minha madrasta me levava. Na verdade, lá era uma casa de a irmã da minha madrasta. E lá tinha muitos sobrinhos meus de criação.
e as pessoas que eu gostava. Então, não conhecia muito lá, mas eu sempre gostei de viajar para lá. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui, eu sem querer pisei em cima de uma cobra coral, quando eu pulei numa cerca que tinha lá. Mas, gente, mas é um lugar muito simples, aconchegante. É um lugar simples, porque era um sítio, na verdade, né, onde eles moravam. Então, claro que tinha bastante mato. Mas era bom demais, eu sempre gostei. E como você sabe, né, sou uma pessoa aventureira que gosta muito de viajar e gosto de curtir natureza também. Isso é uma coisa muito incrível que essa é de mim, tá? E também, gente, eu me lembro dessa viagem quando das lembranças. Mas tinha uma lembrança boa, que eu sempre tomava banho numa barragem lá. E tinha uma lembrança ruim, que era quase que eu ia morrendo afogado. Foi que um primo meu de criação foi e me salvou. Então, eu ia morrendo mesmo, gente. E era um tempo bom também, mas o meu sobrinho, meu primo aí, me salvou. E assim, foi um momento muito incrível. E esse é um momento que eu não me esqueço jamais. E um momento também que eu achei muito importante dessa viagem também é que nessa barragem tinha bastante peixe, chovia de piabas. Gente, era uma coisa incrível. Eu vi aqueles peixes ali pulando, eu disse, meu Deus, é muito peixe. Como eu não sei nadar, então eu sempre ia para o lugar raso, mas é isso. Bom, gente, a outra viagem que eu... E também, gente, na próxima vez, outra viagem foi no mesmo lugar. E dessa vez foi dia de São João. Foi o dia que eu comi muito, gente. Comi muito bastante carne de porco, era arroz. Entendeu? Eu queria repetir mais. E eu me lembro que minha mãe, eu queria comer mais e minha mãe não deixava eu comer mais. Tinha bastante carne de porco, mas era muito gostoso. Gente, era um momento muito bom. Comi bastante milho. E foi no tempo de férias também. Bom, curti bastante essa viagem. Eu gostei muito dessa viagem porque é uma viagem que tem natureza. Então, é isso. Eu me lembro, momentos marcantes foi momento também que o meu tio, né, que é o marido da, da minha irmã, da minha mãe de criação, ele inventou de matar um porco que eu não queria que ele matasse. Eu tinha muita pena. Realmente ele matava mesmo com a foice. Ai, meu Deus. E eu dizia, não, não faça isso. E eu chorava quando eu via. Mas era o pouco que a gente ia comer, né, gente? Mas foi bom. Bom, gente, outra viagem que eu mais gostei de fazer, a terceira viagem, foi para uma cidade. Isso mesmo, gente. Como vocês sabem, eu canto, eu gosto de cantar, né? E eu sou cantora e assim, eu gosto de cantar e eu canto bastante e quando eu era criança, eu sempre fui chamada para cantar. Dessa vez eu fui chamada para cantar em Acopiara. Fui convidada e realmente gostei dessa viagem. Tinha muita coisa boa. Eu fui para representar a minha cidade e foi uma das melhores viagens que eu já fiz em toda a minha vida, porque eu estava fazendo simplesmente também o que eu mais gostava de fazer, que era cantar. Bom, tinha um momento de dificuldade, sim, porque eu cantei, comecei a cantar 1 hora da madrugada nessa viagem. E o que acontece? O teclado não pegou e as folhas, tinham todas as folhas, todo mundo pegou a folha e foi incrível, foi só minha voz mesmo no palco, nada de nervosismo, 1 hora da madrugada, mas ó, valeu a pena esse sacrifício. Mas eu amei a viagem. O que eu mais gostei dessa viagem também foi o momento que eu comia. Sempre mais, não sei por que toda parte da viagem, sempre a melhor parte é a parte da comida. Porque, sem dúvida, a comida é o melhor, né, gente? Coisas que a gente pode ter. Bom, tinha bastante comida, tinha bastante água e eu gostei. Lógico que eu ensaiava bastante, mas era muito bom, tá? E é isso. E aí eu e um monte de menino que ia jogar de bola, só tinha eu de mulher
para poder representar a minha cidade queridinha, bonita, né, aqui. Bom, gente, a quarta viagem que que eu mais fazia, dessa vez foi na mesmo local da mesma viagem lá da minha irmã, primeiro viagem que falei nesse vídeo. Eu vou dizer qual é a cidade mesmo, Solonópolis. Então, gente, dessa vez eu era um pouquinho mais maior e eu me lembro que eu ia, tá? E realmente era muito bom. Era a mesma coisa, né? Cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi, tava com fome e eu comi o peixinho torrado, peixinho assado. Gente, é muito gostoso. Foi um dos melhores momentos. Gostei também dessa época porque eu comia Didim e tinha também umas coisinhas que eu gostava, então, ó. E é isso. E também, o que eu gostava também dessa viagem, que eu ia para barragem, né, para os uns amigos meus, uns colegas que eu tinha antigamente, e eu ia viajar antigamente, então, com essas pessoas, e era muito bom, gente, foi incrível. E a melhor parte, claro, foi o dia que eu fui também para a barragem, de lá, tomar um banho, curtir aquela natureza maravilhosa, que eu amo natureza, e é isso. É a quinta viagem que eu fiz, dessa vez foi em Fortaleza. Claro, nesse tempo eu era um pouquinho mais nova, foi a primeira viagem que eu tô falando de Fortaleza. Foi muito bom, gente. Foi uma experiência muito boa. Como eu era criança, como eu tinha quando eu era eu cantava num coral e eu fui chamada para ir para Fortaleza. Claro que não foi só eu, foi um bocado de gente. Mas na verdade, eu acho que foi só eu mesmo, dessa vez de novo. Mas foi muito bom. Curti muita coisa. Fui pro Dragão do Mar. Cantei lá. E, gente, foi maravilhoso. Nesse tempo eu era solista do coral, né? E eu cantei. Foi maravilhoso. Foi uma das melhores viagens. E as melhores partes, como você já sabe, tinha bastante comida e muitas pessoas legais lá em Fortaleza, quando eu era mais pequenininha. Olha, eu gostei. A outra viagem também que eu fiz, né, que eu gostei muito, é a nova viagem. Mais uma vez, fui para mesmo para Fortaleza de novo. E de lá, que era uma viagem de uma escola que nós fazia, e nós ia para Fortaleza. Lá, dessa vez, claro, essa viagem foi agora mesmo, já grande, que foi de uma escola nossa, era de uma escola que eu fui para essa viagem. E aí eu conheci mais coisas de Fortaleza, centro teatral, conheci a Senzala dos Escravos, conheci também a praia e ainda tive a oportunidade de tomar um belo banho maravilhoso com aquele mar, aquela natureza criada por Deus, lindo e perfeito. Nossa, e é isso, gente. Isso mesmo, eu tomei um banho maravilhoso lá naquela praia. Já não me lembro qual foi a praia, se foi a Praia do Futuro. Só sei que eu achei incrível, achei lindo, maravilhoso. E, nossa, foi uma das melhores viagens que eu fiz em toda a minha vida. Bom, gente, a outra viagem que eu fiz foi quando eu era mais pequena, dessa vez, que é a nona viagem, que é lá no Canidé. Nessa época eu ia mais a minha madrasta. E a minha madrasta, nesse tempo, gente, o que aconteceu? Quebrei o braço. Eu tava brincando com a menina era mais gordinha do que eu. A menina era cheinha e ela era muito pesada, eu era magra. E eu fui subir ela e ela caiu em cima de mim. E aí, ó, acabou quebrando esse braço aqui, ó, esquerdo. Gente, foi muito difícil. Para me levantar foi um sacrifício. Meu pai até puxou para lá e para cá, mas não teve jeito. Mesmo assim, o meu braço ficou engessado, ficou endurecido, ficou muito difícil. Não conseguia mover porque doía. E, gente, e também o meu braço, né, pegou o gesso.
né? E foi muito difícil, né? Eu tinha quebrado esse braço. Bom, e aí eu tive que ir pro Canindé pagar uma promessa e lá a minha madrasta pagou uma promessa para mim. Então, para mim foi incrível. Foi uma das melhores viagens. Me lembro lá do Canindé. E assim, maravilhoso. A viagem foi incrível. Gostei. Comprei alguns brinquedos lá. Porque sempre tem brinquedo lá. E a missa também, na época, eu gostava muito. E também os lugares que eu dormi lá. Mas é claro que entre todas essas viagens, claro que eu sempre passava mal, né, gente? Vomitava. Eu tinha vômito porque eu não tomava comprimido. E aí eu sempre enjoo quando eu viajo também. E eu não consigo me segurar, não sei por quê. Mas tinha alguns que eu não coisava, mas tinha outros que eu não me segurava. E é isso. Bom, gente, e essas são as viagens que eu fiz, que eu disse pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Bom, e é isso, gente. Se você me conheceu mais um pouco, então já se inscreva, já aperta o sininho. Então não se esquece de deixar seus comentários do que você achou. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.